Olá! Bom, dando continuidade aqui à série de vídeos que eu prometi para vocês, espero poder ajudar aí o maior número possível de pessoas nesse momento tão delicado que a gente está vivendo com o coronavírus. Eu quero compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento, da minha pesquisa de muitos anos nessa área de saúde natural. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre suplementos naturais. E o que são os suplementos? Eles simplesmente concentram numa cápsula o maior número possível de nutrientes e da medicina que as plantas têm para nos oferecer. Então, são tudo ali mega concentrados numa única cápsula. Então, o efeito de um suplemento ele é bem pontual, bem certeiro, né? E a gente obtém esses nutrientes numa dosagem que a gente não conseguiria obter só com a nossa dieta, né? Então, eu acho super interessante para esse momento que a gente está vivendo, a gente fazer uso desses recursos também, que eles podem ajudar muito, mas é claro, suplementação é como a dieta, ela precisa ser constante, a gente precisa ter disciplina, precisa ter regularidade, né? Então não adianta você que a vida inteira sempre fez escolhas não tão saudáveis, não vai ser agora da noite para o dia que o suplemento vai te salvar, né? Mas nunca é tarde para começar. E para quem já faz uso ou está querendo começar a fazer uso, tem que ter essa consciência de que precisa mudar os hábitos, senão você vai estar jogando dinheiro fora, né? Porque eles realmente não vão ser efetivos. Eles são um complemento, né, da nossa dieta, dos nossos hábitos saudáveis, tá? Então, assim, existe um universo imenso de suplementos, todos maravilhosos, mas eu reuni alguns aqui bem específicos para esse momento que a gente está vivendo. Eu andei também esses últimos dias pesquisando bastante, vi diversas entrevistas com médicos que eu já acompanho há muito tempo, da medicina funcional, integrativa, são médicos americanos, e eles estão nesse debate, nesse momento, realmente, para ver quais são as melhores soluções dentro dessa abordagem natural para a gente poder enfrentar o coronavírus. Então, eu colhi bastante coisa interessante. Em alguns momentos aqui do vídeo eu vou citar alguns nomes de médicos para vocês pesquisarem mais, se vocês quiserem. E é isso. Outra coisa super importante, se você tem algum problema de saúde, por favor, consulte o seu médico antes de sair adotando suplementos, tá? A maioria deles não tem efeito colateral. É uma coisa ou outra que eu vou falar aqui também no vídeo, tá? Mas se o seu médico, por exemplo, nunca ouviu falar desses suplementos ou simplesmente não dá crédito para eles, eu sugiro que você procure um outro médico, né, da medicina natural, um homeopata, um médico da medicina chinesa, ayurvédica, antroposófica, enfim, tem diversas linhas aí que trabalham com a medicina natural e que atestam que realmente faz efeito. Eu mesma tomo muitos deles, eu vejo os efeitos no meu corpo e também no coaching que eu faço, eu acompanho muitas pessoas que estão muito doentes e eu vejo assim melhoras incríveis por conta dos suplementos. Então vale super a pena a gente ficar de olho neles. Mas é claro, você tem que comprar suplementos de origem confiável, né? De uma empresa que é séria, de preferência que produz suplementos orgânicos, enfim, a qualidade é fundamental, tá bom? A gente sabe que esse vírus não é o primeiro e nem será o último, e acho que já deu para entender que em algum momento a gente vai, infelizmente, entrar em contato com ele, porque ele é muito contagioso. Então, nada como a gente fazer uso de todos os recursos possíveis para a gente elevar o nosso sistema imunológico e realmente conseguir lidar com esse vírus tão nocivo, tá bom? Então, vamos aos suplementos? Bom, a vitamina D3 é fundamental nesse momento e a gente obtém ela através do sol, né? Então, se você tem condições, se você mora num lugar que tem bastante sol e puder tomar sol na maior parte possível do seu corpo, naquele horário de pico mesmo, do meio-dia a 1 hora mais ou menos, é excelente, tá? Então, a dica é: você vai tomar por 20 minutos, 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro. Não pode ser através de um vidro, tem que ser diretamente com o sol. Você não pode passar protetor solar, porque ele vai impedir a absorção da vitamina D3. E também você não pode, depois que sair do sol, ir correndo tomar um banho e passar sabão no corpo, porque a nossa pele vai passar ao longo do dia, ela vai ficar sintetizando essa vitamina D3. Então, se você for lá e lavar com sabão, você vai tirar. Então, uma sugestão é que você tome banho primeiro e depois vai tomar o seu sol.
né? Ou então, quando for tomar banho, lavar só as partes íntimas, ou então usar um sabonete realmente muito natural, tá bom? Então, essa é a dica para quem pode tomar sol. Para quem não pode tomar sol, porque mora num lugar que não faz tanto sol, ou não tem um espaço para isso na sua casa, aí vale super a suplementação. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu ouvi na entrevista com o Dr. Tom O'Brien. Ele é um especialista em doenças autoimunes, né? Um médico maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele. E o que ele diz é que, em termos de suplementação, a indicação segura é você contabilizar aí 2.000 UIs para cada 22 quilos do seu peso. Então, você colocando nessa conta aí, você vai estar tomando uma suplementação na dosagem que é segura para você, tá bom? Agora, por que é tão importante a vitamina D3? O que o Dr. Tom O'Brien fala é que se observou em outras epidemias como essa que atacam o pulmão, que existe uma super reação do sistema imunológico para o vírus, né, que eles chamam de síndrome da inflamação sistêmica. Então, isso acontece com muitos pacientes e é aí que está o perigo, porque quando esse sistema imunológico vai atacar o vírus, ele é tão violento, mas tão violento, que ele acaba comprometendo o órgão. E aí que vem a fibrose, pneumonia, essas coisas. Então, a vitamina D3, ela ajuda a regular esse ataque imunológico, para que ele não seja tão danoso para o nosso corpo. Olha que coisa interessante. Então, faça uso da vitamina D3, mas claro, consulte o seu médico, tá bom? Outra vitamina super importante nesse momento, que está sendo muito utilizada nos hospitais na Europa e nos Estados Unidos com pacientes de coronavírus, é a vitamina C. Bom, eles estão usando inclusive de maneira intravenosa, em altíssimas doses, que vai de 6.000 miligramas até 15, 20 mil miligramas, às vezes até mais que isso. Tá? Então a vitamina C ela tem um papel muito importante. Ela também, assim como a vitamina D3, ela inibe um pouco esse ataque violento e fora do normal do sistema imunológico, então ela ajuda a regular isso. Ela é importante porque ela limpa o pulmão, o sistema respiratório de muco, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, super sugiro vocês realmente evitarem nesse momento laticínios, porque os laticínios criam muito muco e o muco é um condutor do vírus. O vírus vai lá, gruda no muco e entra no nosso corpo. Então é super importante cuidar disso. Ela também tem alto poder antioxidante, né? Então ela impede a degeneração celular, ou seja, é um tremendo ajudante para o nosso sistema imunológico. Ela também trata do sistema gastrointestinal e já existem estatísticas mostrando que 50% dos pacientes com coronavírus em Nova York estão com problemas gastrointestinais e os médicos estão considerando isso como uma mutação do vírus. Então, a vitamina C tem esse papel também. Bom, segundo o Dr. Eric, que é um endocrinologista, ele, inclusive que eu obtive todas essas informações com uma entrevista com ele, ele indica, ele fala que doses seguras de vitamina C variam de 1.000 a 2.000 miligramas por dia. Mas é claro, gente, se você tem algum problema de saúde, em especial pedra nos rins, consulte o seu médico, porque excesso de vitamina C pode causar pedra nos rins, tá bom? O nosso corpo ele tem um limite que ele aceita de vitamina C. Se passar desse limite, você tem como efeito colateral a diarreia. Mas quando a gente está mais debilitado, o corpo aceita maiores quantidades de vitamina C, tá bom? Então, com relação a essa vitamina maravilhosa, é isso que eu tenho para dizer. Um outro fator super importante nesse momento é a gente ter uma boa noite de sono desestressante. Ou seja, é importante a gente estar com níveis bons de melatonina, que é um hormônio que justamente conduz a gente para esse sono profundo, restaurador. Muitas vezes a gente tem uma baixa produção de melatonina, as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão diminuindo essa produção, por isso que os idosos dormem cada vez menos, ou então por outras razões que você não está dormindo bem, então isso é super importante. Por quê? O sono, ele restaura todo o nosso corpo, Ele regenera nosso sistema imunológico, nossas células, ajuda a desintoxicar o corpo. Quando a gente não dorme bem, o corpo produz químicas inflamatórias que ajudam esse vírus a se instalar, esse e muitos outros. Enfim, é super importante
esse sono restaurador. Então, se você tem algum problema com relação a isso, sugiro você consultar o seu médico para pensar na possibilidade de uma suplementação de melatonina. E segundo o Dr. Sheng Huan, que é da medicina funcional, ele está bastante focado nessa questão do estresse com relação aos pacientes de coronavírus. Ele acha que isso tem sido um grande problema, né, para a piora do quadro desses pacientes. Então ele reforça muito essa questão da importância, né, da gente realmente ter uma boa noite de sono. Ele fala que quando a gente não dorme bem, acaba causando danos ao pulmão. A gente perde a proteção pulmonar, segundo o Dr. Sheng. Tá? E ele fala também uma coisa muito interessante, que essa coisa da gente dormir, comer muito tarde, né? E aí dormir. O que acontece? Você pode causar refluxo. E esse refluxo pode ser silencioso, que você nem percebe, mas isso vai prejudicar a sua noite de sono. E aí, quando você tá com refluxo no meio da noite, você acaba caindo a sua produção de melatonina, e quando a gente tem essa baixa de melatonina, isso provoca refluxo. Então a gente entra num ciclo vicioso de refluxo, de sonos mal dormidos, de baixa produção de melatonina, e aí com todas essas consequências que eu falei. Tá? Então, as dicas assim para você ter uma boa noite de sono, uma delas é isso, não comer tão tarde, né? Manter o seu quarto bem escuro, que ele seja bem silencioso, né? Que você vai dormir cedo, não vai dormir tão tarde, porque a gente começa a produzir a melatonina por volta das 10h30, 11 horas. Se você passa desse horário para dormir, você perde essa melatonina, né? E acaba não entrando realmente no sono profundo. Essa coisa de você ficar ali no celular, no computador, antes de dormir, também prejudica bastante. É importante que o seu quarto não tenha nenhum tipo de luz, nem aquela luzinha azul, sabe, de algum aparelho eletrônico. Aliás, é bom desligar todos os aparelhos do seu quarto, tá bom? E mais pra frente aqui eu vou falar também de suplementos que são ótimos para desestressar o corpo e que ajudam a você a dormir melhor, tá? Um mineral muito interessante para eu falar aqui é o zinco. Né? Segundo o Dr. Kenneth Brown, que é um gastroenterologista americano, ele fala que o zinco tem esse poder de entrar no núcleo da célula do vírus e impedir que ele se multiplique. Olha que interessante. Só que ele precisa de condutores para fazer isso, ele não consegue fazer isso sozinho. E os condutores são os polifenóis. Polifenóis são os responsáveis por dar a cor aos alimentos. Por isso que eu falei no outro vídeo. Procure um prato bem variado, bem colorido, né? Faça da sua refeição um arco-íris, coma o máximo de cores, porque é rico em polifenóis, tá? Então, isso, segundo o Dr. Kenneth, durante a epidemia do influenza, eles fizeram muito uso do zinco para minimizar os efeitos do vírus nos pacientes. Então é muito interessante. Procure o zinco quelado e consulte o seu médico para saber exatamente que dosagem que você pode tomar e se você pode suplementar realmente o zinco, tá bom? Bom, um alimento que merece todo o destaque aqui e que vale a pena suplementar é a cúrcuma. Quem não conhece é da família do gengibre, então é uma raiz que parece com o gengibre, só que tem uma cor amarela, dourada, bem forte. E que é rica em polifenóis, né? Justamente porque tem essa cor vibrante. E ela vale muito a pena ser suplementada, porque na suplementação você tem uma super concentração das propriedades medicinais da cúrcuma. E eu quero compartilhar aqui com vocês um suplemento que eu tenho comprado, que eu acho muito bom. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, não estou ganhando nada com isso, mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa boa, né? Então, é da marca Pura Vida, chama Curcumax, tá? Aqui tem 95% de curcumina, olha que uma altíssima concentração, e junto com piperina, que é uma propriedade da pimenta preta que ajuda a gente a absorver melhor, né, as propriedades medicinais da cúrcuma. Quero até aqui listar para vocês todos os benefícios. Muito boa mesmo. Dentre as propriedades que merecem destaque estão antioxidante, anti-inflamatório, antiviral e protege os pulmões da fibrose. Lá no meu Instagram tem várias receitas legais com a cúrcuma. Agora, cuidado com a cúrcuma em pó que é vendida por aí. A maioria é falsificada e contém alergênicos. Bom, como eu estava falando antes, o estresse é um grande vilão para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico. Ele deixa
o nosso corpo suscetível a inúmeras doenças e vírus, né, como esse. Então eu quero compartilhar com vocês um suplemento que eu simplesmente sou apaixonada por ele. Eu acho ele assim maravilhoso. Ele é da medicina ayurvédica, que é uma medicina milenar indiana. Ele é considerado a grande estrela da medicina ayurvédica porque ele é usado para tratar inúmeras doenças, porque na verdade muitas das nossas doenças têm como origem também o estresse, né? Então esse suplemento se chama Ashwagandha. Esse aqui uma amiga trouxe para mim da Índia, tá? Mas você encontra aqui no Brasil como ginseng indiano ou então ginseng siberiano, que é uma outra planta, mas tem propriedades muito semelhantes, tá? Inclusive você pode mandar fazer em farmácia de manipulação. Algumas têm esse ginseng. Então, assim, para mim isso aqui é dos deuses, assim. Quando eu tomo antes de dormir, eu tenho uma noite maravilhosa, profunda, e acordo como se eu tivesse acabado de sair de um massagista, com o corpo completamente relaxado, restaurado. Então eu quero até listar aqui para vocês todas as propriedades da Ashwagandha. Excelente, vale destacar que fortalece o sistema imunológico, trata a ansiedade, combate insônia, protege o fígado e regula a pressão. O Ashwagandha é maravilhoso, não é? Bom, eu tomo sempre, espero poder tomar para o resto da minha vida, indico para as pessoas fazerem uso dele constante, eternamente, porque realmente ele vai te ajudar a envelhecer muito bem. É importante eu frisar com vocês toda a problemática que o estresse causa no nosso corpo. Esses dados que você vai ver agora são do Dr. Youssef, que é da medicina integrativa. Quais são os efeitos do estresse? Compromete o sistema imunológico, afeta as bactérias intestinais, provoca inflamação crônica, dobra o risco de diabetes tipo 2 em homens, libera o cortisol e bloqueia a angiotensina 2 a agir de maneira favorável, promovendo inflamação e a fibrose no pulmão de pacientes com Covid-19. Aumento da pressão arterial e risco de ataque cardíaco fulminante. Bom, outro suplemento que eu costumo dizer que é para vida, né, é a clorela. A clorela é uma alga riquíssima em minerais, como ferro principalmente, cheia de nutrientes, tem proteína, enfim, é maravilhosa e ela tem uma função incrível de desintoxicar o seu corpo, né, principalmente de metais pesados. Bom, se você mora numa cidade grande, né, com muitos carros, está respirando aquela poluição, está em contato com água cheia de química, vale super a pena você tomar isso todos os dias, tá? Mais uma vez quero compartilhar com vocês uma marca que eu gosto bastante, que eu confio, que é a Pura Vida. Aqui, tá vendo? A clorela deles eu acho muito boa, eu compro sempre essa. Cada cápsula tem 500 mg. A indicação é você tomar uma cápsula dessa para cada 10 quilos do seu peso, uma vez por dia, pode ser até 2 vezes por dia. Mas consulte o seu médico. Mas isso aqui, com certeza, qualquer médico vai dizer que não tem contraindicação. Ela realmente é muito boa, é um complemento, inclusive, da sua alimentação, porque é rica em nutrientes, tá? Outro superalimento que merece a suplementação é a moringa. Cada vez mais comum aqui no Brasil, a gente encontra em forma de chá ou então cápsulas, mas se você encontrar ela aí pelo seu caminho, fresquinha, então consuma ela crua na sua salada, porque ela é maravilhosa. Ela contém 90 nutrientes, 46 antioxidantes, ou seja, esses antioxidantes inibem a degeneração celular, então é um grande recurso que a gente pode oferecer para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico ficar fortalecido, restaurado e combater esses invasores. Então, vale a pena ir atrás. Bom, tá todo mundo aí falando na rede sobre o alho, o gengibre, né, que são alimentos que têm realmente propriedades anti-inflamatórias, antibactericidas, maravilhosas, mas algumas pessoas não gostam do cheiro ou do sabor forte, então você pode suplementar também. Eu tenho aqui um suplemento que é da Biovea, de gengibre. Eu gosto bastante de gengibre, mas eu ganhei esse aqui e às vezes eu tomo, porque está super concentrado. Essa é a grande diferença, né? De você comer um gengibre ou você suplementar. Aqui você está elevando a altas potências aí a propriedade do gengibre. E você pode fazer o mesmo com o alho. O própolis também eu acho muito interessante, ele é o tipo de um antibiótico natural,
mas vale a pena você procurar um própolis de boa qualidade, porque tem muita coisa por aí que não chega aos pés quando você encontra um bom, tá? Eu gosto muito dessa marca aqui, Propomax, tá? Eu acho esse aqui ótimo, excelente. Mas tem também o própolis verde, o própolis vermelho, mas para uma situação viral, eu acho que esse aqui já é suficiente, tá? O própolis comum, mas de uma boa marca. Bom, a gente sabe que essa situação toda está colocando todo mundo num lugar de estresse, de pânico, de medo, né? É realmente muito assustador, não só com relação à nossa saúde, mas também o que vai ser da situação econômica do país, nossa, pessoal, né? Os trabalhos aí mudando de configuração, as pessoas tendo que serem mais criativas e pensar em outras formas, né, de ganhar dinheiro, enfim, tudo isso é muito estressante e às vezes, muitas vezes a gente entra num estado de depressão mesmo, né? Só que antes de você fazer uso de um medicamento alopático que é cheio de química, que tem tanto efeito colateral no nosso corpo, que deixa a gente ali, sabe, meio anestesiado, sabe, meio neutro e apagado para a vida e sem atitude, sem ímpeto para fazer as coisas e correr atrás, né? Que geralmente esses são os efeitos colaterais dos antidepressivos. Então, antes de você partir para uma coisa dessas, eu queria sugerir de você usar um floral maravilhoso, que chama Rescue, tá? Isso aqui qualquer farmácia que manipula floral pode fazer para você. Você não precisa de receita médica nem nada. Isso aqui não tem absolutamente nenhuma contraindicação. Eu acho ele maravilhoso. Ele ajuda a gente a entrar mais em contato com o nosso amor próprio, com o nosso autoacolhimento. Realmente ele traz uma paz, um conforto, sabe? Uma coisa de segurança, de bem-estar e uma interiorização que eu acho que é super válida para esse momento que a gente está vivendo agora, de reclusão, né? De interiorizar, realmente pensar na vida. Então, o Rescue é um excelente parceiro. Tá? Você pode tomar 8, 10 gotinhas, até mais de uma vez por dia, se você achar necessário. Eu geralmente mantenho ele nessa caixinha, né, de metal com uma proteção interna. Por quê? Porque isso aqui não pode entrar em contato com o celular, com nenhum aparelho eletrônico. Aliás, nenhum suplemento natural, nada que venha das plantas, deve estar próximas de aparelhos eletrônicos, porque perde realmente um pouco o seu poder, tá bom? E por fim, eu quero falar dos probióticos, né? É super importante nesse momento a gente preservar a saúde do nosso intestino. Eu falei bastante disso no meu primeiro vídeo. Então, o nosso sistema imunológico depende da saúde do nosso intestino. Só que, como eu falei também anteriormente, os probióticos são uma coisa mais complexa, né? Não posso ficar aqui falando muito assim, porque realmente precisa de um acompanhamento bem personalizado para saber qual você precisa agora, porque por mais que uma cepa seja boa, você não pode superpovoar com ela. Às vezes não é essa que você está precisando, você está precisando de uma outra. Então existem laboratórios que fazem um mapeamento para entender o que está acontecendo no seu intestino, quais são os números aí das cepas, o que você tem mais, o que tem menos, o que você precisa repor, o que não é para repor. Então é super importante fazer um trabalho mais personalizado nesse sentido, tá? Eu posso ajudar muito você no meu coaching, eu ajudo muitas pessoas nesse sentido. Para mim é o meu principal foco, na verdade, do meu trabalho, está relacionado aos probióticos e eles precisam ser manipulados numa farmácia de confiança, né? Realmente que vai te dar uma garantia de que eles estão vivos e de que eles são realmente aquilo que o rótulo diz, tá? Então, mas de qualquer forma, faça uso dos alimentos fermentados, né? E você pode procurar também cepas da família Bifidum, Lactobacillus. Essas com certeza vão te trazer maior proteção no seu corpo, no seu sistema imunológico. Mas eu realmente recomendo que você faça uma coisa mais personalizada, faça um mapeamento, tá bom? Então, acho que com relação aos suplementos que eu podia compartilhar com vocês, é isso, tá? Então, saúde para todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até!